E isso nós temos mostrado ao longo desta programação de fé. Muito bem, nós vamos continuar nossa série que estamos falando sobre eventos modernos são esclarecidos por profecias, ou seja, as profecias da Bíblia esclarecem os eventos modernos que estamos vivendo hoje. Primeira parte, falamos sobre os dias de Noé, de como a maldade estava grande no mundo e hoje está acontecendo da mesma forma, de como havia casamento e divórcio, casava e separava, casava de novo e separava. Os homens tinham amantes e a mesma coisa está acontecendo hoje. Homens com amantes e famílias sendo destruídas. Falamos na segunda parte sobre os dias de Ló, a proliferação do homossexualismo e do lesbianismo, e de como os anjos foram à casa de Ló e os homens não queriam as mulheres virgens, eles queriam os homens para ter relações com eles. Homossexualismo e lesbianismo, como nos dias de Ló aconteceu. Hoje a profecia, a Bíblia esclarece que estamos vivendo os dias que Jesus disse, assim como foi nos dias de Ló. E aí nós fizemos a terceira parte sobre a Torre de Babel, de como existe tanta confusão religiosa. Babel quer dizer o quê? Confusão. E de como existe tantas religiões, tantas denominações, cada um com seu ponto de vista e dizendo que vão chegar ao céu. Isto é a confusão das línguas. Cada um tem uma língua, dizendo que vão fazer uma torre para chegar até o céu. E eu apontei que essas torres de Babel, ou essas Babéis religiosas, são essas denominações que nós temos aí, que estão causando confusão na cabeça das pessoas, e as pessoas não sabem para onde ir, porque é tanto engano religioso neste mundo. Mas os eleitos jamais serão enganados. Uma vez estive numa Babel desta, mas Deus bateu na porta e eu ouvi, e Ele entrou em minha vida, e hoje eu sou resgatado e livre desta opressão religiosa. Cativa as pessoas no seu sistema. Uma tem um sistema que, se não falar em línguas, não tem o Espírito Santo. A outra tem um sistema que pode usar tudo, pode viver toda espécie de vida. O outro tem outro sistema que é liberal. E assim, conforme a forma, é o bolo. Conforme você queira viver, tem igreja para todo gosto. Mas nós não estamos aqui para propagar a igreja. Estamos aqui para propagar a palavra. E hoje, nesta quarta parte, vamos falar sobre falsos cristos e falsos profetas na nossa era. O que é um falso Cristo? A palavra Cristo quer dizer ungido. São falsos ungidos. E o que é falsos profetas? A palavra profeta do inglês quer dizer pregador. Falsos pregadores espalhados pelo mundo, sublevando as pessoas à perdição. Então, para isso eu queria ler um versículo para fixarmos a nossa reflexão de hoje. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, 14 e 15, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo.
E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Conforme o que você pratica, será o seu fim. Uma pequena palavra de oração. Pai maravilhoso e justo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti para viver. Precisamos de Ti para vencer todo o mal. Precisamos de Ti para honrar esta palavra. Aqueles que estão do outro lado nesta programação, ó Deus, unge os seus corações e fala com eles através desta palavra. Se houver algum coração sedento por Ti, se revela a ele, meu Deus. Eu rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, continuando a nossa programação, queremos continuar nossa série sobre eventos modernos são esclarecidos por profecias. Segunda parte. Veja só. A Bíblia, ela esclarece todo evento moderno que nós estamos vivendo hoje. Não há nada que a Bíblia não responda. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Alguns ignorantes chegam a falar que a Bíblia foi escrita por homens. Ora, e teria que ser escrita por quem? Por um animal? O único instrumento que Deus usa na terra, Deus tem instrumento na terra para usar. As únicas mãos que Ele pode usar é as minhas. A única boca que Ele pode usar para falar o Evangelho é a minha. Ou seja, eu digo aqueles que estão pregando o Evangelho. Os ouvidos que Ele tem para ouvir são os meus. Deus usa o homem. Deus não trabalha sem a instrumentação humana. Veja só. Esta é a forma e o instrumento dele. Você não constrói uma casa, você que é pedreiro, sem a ferramenta, sem o instrumento pelo qual você faz aquilo que é a colher. Você que é padeiro, você não faz um pão sem o instrumento, sem o cilindro para cilindrar a massa, e assim segue. Então, para cada profissão, existem instrumentos que as pessoas usam. E Deus teria seus instrumentos nesta última era, que seríamos nós que estaremos aqui propagando esta palavra. Deus dotou estes homens de habilidades para eles propagar o Evangelho completo. Então, nenhuma escritura de particular interpretação. Não me venha com história de hermenêuticas, dos hermeneutas aí que diz que a ciência que interpreta a Bíblia. Não, isso é balela, conversa fiada. Só tem um que interpreta as escrituras, e este é Deus. Deus é seu próprio intérprete. Vamos lá. Observe só o seguinte. Nós estamos vivendo o tempo em que existe uma proliferação de falsos ungidos, que são os falsos cristos, e os falsos profetas, que são os falsos pregadores. Como é que você caracteriza que a pessoa é falsa?
basta dar o teste da palavra. Teste ele de acordo com a palavra. Se você vê que ele não tem a palavra, é falso. Por exemplo, você diz assim: me mostra um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Já que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos. Mateus 28:19 foi uma ordem dada para ser executada. Então eu tenho vários títulos, por exemplo, eu tenho um título de professor, eu posso ter o título de vendedor, eu posso ter um título de pai, de filho, mas meu nome não é pai e não é filho, não é vendedor, não é pregador. Meu nome é José Gutenberg de Souza. Então observe só. Títulos podem ser dados a uma pessoa, mas ele tem um nome pelo qual ele é identificado. Deus se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Como Pai ele nos criou, como Filho ele veio nos salvar e como Espírito ele conscientiza-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio nos conscientizar do que ele fez por nós na cruz do Calvário quando estava aqui no seu Filho Jesus Cristo. Veja, mas ele deu um nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é Senhor Jesus Cristo. O nome que toda família nos céus e na terra toma. O nome que, quando formos batizados, receber este nome que está acima de todo nome, que é Senhor Jesus Cristo. Haja vista que a Bíblia diz: todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como este nome seria invocado? No batismo. Aí você vê como é claro. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor é Pai, Jesus Filho e Cristo o Espírito Santo. Então aí está Senhor Jesus Cristo. Então observe só. Observe só. Me dê sua atenção. Chegue em qualquer denominação dessas para ver se eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você dá o teste da palavra. Se não corresponde, então você sabe que é falso pregador e falso ungido. Eles nunca tiveram uma unção verdadeira. As pessoas se tornaram tão sépticas que elas chegam ao ponto de dizer assim: na tua igreja não corta o cabelo? É porque tua igreja manda? Aí eu disse: não é porque a igreja manda, é porque a Bíblia manda. Aí as pessoas vão e dizem assim: observa, está escrito só na tua Bíblia, é na Bíblia de vocês que está escrito, observe. Aí a gente vai e diz: não, qualquer Bíblia que você pegar, seja católica, seja qualquer uma, está lá escrito que toda mulher que tosqueia é como se tivesse a cabeça raspada. O que é tosquear? Tosquear é tocar nas extremidades. É dar uma paradinha só na extremidade, já é tosquear. Quando Deus olha para aquela mulher, ele olha como se estivesse com a cabeça raspada. E não tem um bicho mais feio no mundo do que uma mulher com a cabeça raspada. Porque o cabelo é algo que traz beleza para a mulher no natural e que dá poderio a ela. Veja, mas as pessoas chegam e dizem assim: isso está escrito só na tua Bíblia? Não, está escrito em qualquer Bíblia. O que ocorre são falsos pregadores ensinando errado. Então você vai ali naquela igreja que eu saí, da Batista. Vai lá que eles dizem: não, isso foi só para aquela época. Eu estou falando porque eu saí de lá
Porque eu ouvi isto, eu estou falando com conhecimento de causa. Não, isso foi só para aquela época. Não precisa mais isto hoje não. Ora, a Bíblia é atual e a Bíblia é produto da mente de Deus. Então, por que as pessoas estão confusas? Porque vêm os falsos ungidos e falsos pregadores ensinar errado. Então as pessoas ficam naquela controvérsia, achando que a gente tem uma Bíblia daquele jeito. Não está na Bíblia. O que acontece é que eles não seguem a Bíblia, eles seguem os dogmas e os ensinamentos da igreja deles. Eu não vou chamar de igreja, eu vou chamar de loja, da loja deles. Então é isto que acontece. Por exemplo, você chega e diz: me mostre uma pastora ungida na Bíblia. Mas não tem. As pessoas estão tão sépticas que elas chegam a dizer assim. Isso está escrito na Bíblia de vocês? Não, está lá em Timóteo capítulo 3, dizendo: eu não admito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Pastor é uma autoridade dada a homem. É um ofício dado a homens. Mas as pessoas vão lá e escutam esses falsos cristos, esses falsos pregadores pregando mentiras. Mas por que as pessoas acreditam? Porque eles se transformam em anjo de luz. Porque não é de se admirar que Satanás é especialista em enganar. E a Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se transfigura em um anjo de luz para enganar. Mas veja só, Deus é espírito, todos nós sabemos. Um espírito precisa de um corpo para trabalhar. Isto é inquestionável. Então observe só. Um espírito precisa de um corpo para trabalhar. Deus precisa de corpos para poder trabalhar, para poder pregar o evangelho, para poder curar, para poder ele ensinar. Satanás também precisa de corpos para poder exercer a sua obra, porque Satanás é espírito também. Ele vai entrar em corpos, vai se transfigurar, se disfarçar de um anjo de luz para enganar. Essa balela que as pessoas colocam na televisão, dizendo assim, botando Satanás como um bicho bem feio, com um garfo tridente, com um rabo nele, isso é balela, isso é blasfêmia. Satanás não se apresenta desta forma, porque se ele se apresentasse desta forma, todo mundo saberia quem era ele. Ele é apto em sofisma, em engano. Então, ele usa corpos, pastores que estão aí, traz o engano que é contrário à palavra, para enganar as pessoas, e as pessoas dão crédito. Se transforma, se transfigura em anjo de luz. Paulo chamou de falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Eles não estão interessados em sua alma, meu irmão. Preste atenção no que eu vou falar para você aqui. Existe uma igreja aqui na nossa cidade, que ela começou por dois missionários suecos, chamados Daniel Berg e o Gunnar Wingre. Observe só o que esses homens pregaram começando em 1910. Observe o que esta igreja é hoje. É uma
podridão. Não tem nada do que o Daniel Berg e o Gunnar Wingre pregou. Mas eles continuam se adequando à modernidade. Meu irmão, ouça com atenção esta programação. Nós estamos aqui para te ajudar a conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Então hoje está podre. Não tem nada do que aqueles homens pregaram. Me diga uma coisa. Quem mudou foi o Daniel Berg e o Gunnar Wingre ou foi eles? Quem mudou foi Deus ou foi eles? Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. Mas eles mudaram de acordo com a modernidade. Eles mudaram. E aí você tem esta podridão que nós temos hoje. Então, as pessoas estão confusas. Por quê? Porque isto é cumprimento das Escrituras. Eles chegam e dizem assim: a tua igreja não pode usar isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É a tua igreja que faz isso? Não, não é a igreja não. É a Bíblia. E como aquela não faz? Ele diz: porque aquela não vive a Bíblia. Porque aquela não ensina a Bíblia. Ensina dogmas e credos criados pelo homem, não a Bíblia. Mas isso está na Bíblia. Falsos ungidos, pessoas que nunca tiveram chamado por Deus para pregar a palavra, e falsos profetas, falsos pregadores que estão aí espalhados pelo mundo. Conforme você quiser um pregador, tem. Eles vão lhe dar aquilo que você está desejando. Se você deseja ser um surfista, tem igreja para surfista. Se você deseja ser um homossexual, tem igreja para homossexual. Uma lésbica também tem. Se você deseja viver a modernidade, estar inserido na sociedade, no meio político, na corrupção, tem igreja para isso, para te apoiar. Mas se você deseja viver a Bíblia, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para te apoiar, para te ajudar, para fazer você estar junto conosco para viver a palavra da forma correta. Certo? Então, existe ali os ministros de Satanás, usados por Satanás para distorcer a Bíblia. Também existem os ministros de Deus para pregar as Escrituras como ela é, sem medo. Não é coração de galinha, não. Não é com medo de perder as pessoas, não. Quando eu saí da denominação que eu estava, uma pessoa chegou para mim e disse: esse evangelho que tu está pregando aí, ninguém vai se converter. Eu disse: ah, é? Então quer dizer que o cabo tem que adaptar um evangelho para que as pessoas se convertam? Tem que adaptar uma maneira para que as pessoas venham? Não, eu não quero isso não, eu prefiro ficar sozinho. Mas permanecer com Deus do que ter uma multidão comigo e ir para o inferno. Sabe, pessoas que têm Deus, eles têm conteúdo. E pessoas que têm Deus têm conteúdo interior. Eles não têm medo de ficar sozinhos. Porque eles têm qualidade. Então eles sabem quem é que preenche a vida deles. Por isso Jesus Cristo diz: hoje todos vós vão se escandalizar de mim e me deixarão só. Jesus diz: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Ora, Deus estando comigo, isto me faz mais do que vencedor. Então, essa proliferação que nós temos de igreja nada mais é do que um cumprimento das Escrituras. E como Deus é Espírito, vai usar os seus filhos para propagar a palavra, Satanás vai usar os seus ministros para propagar a mentira. Mas é uma mentira disfarçada, porque a maior mentira
é aquela que contém 99% da verdade. Observe só. Se eu pegar 1 litro de leite e botar 1 litro de água naquele litro de leite, dá 50% de água e 50% de leite. É fácil de descobrir que o leite foi adulterado. Observe só. Agora, se eu pegar 1 litro de leite e botar só um pinguinho de água dentro dele, é difícil descobrir que o leite foi adulterado, mas ele foi adulterado da mesma maneira. Não importa se foi um pingo de água ou se foi 1 litro de água, é adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Mas é difícil de descobrir. Quando eu boto um pingo de água num litro de leite, é difícil de descobrir a adulteração. É a mesma coisa que acontece com essas igrejas. Os seus ministros apresentam-se disfarçados de anjo de luz para enganar. Nem eles mesmos sabem que estão sendo enganados, porque a Bíblia diz, enganando e sendo enganado. Eles estão sendo enganados por Satanás e estão enganando as pessoas. E aí são adúlteros espirituais. E o lugar de todo adúltero é no lago de fogo de enxofre. É triste dizer isto, mas é a verdade. Então vamos aqui. Adulteraram as escrituras. Como? Tiraram e acrescentaram. Pastora nas escrituras é acrescentar. Tiraram o batismo original, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Acrescentaram uma doutrina chamada Trindade, que nunca existiu e é paganismo. É acrescentar. Cortar o cabelo. As mulheres cortando seu cabelo é acrescentar o que a Bíblia não ensina. A Bíblia diz que é como se estivesse a cabeça raspada quando tosqueia. Vamos mais? Eu vou citar mais aqui para você entender. Ceia com suco de uva é acrescentar e também tirar o verdadeiro padrão. Tiraram o vinho, porque vinho é uma figura do sangue de Cristo, e quanto mais velho o vinho, melhor ele fica, e o vinho é a única bebida que tem vida em si. O sangue de Cristo, quando a gente fala do sangue, não é propriamente o líquido vermelho, mas a vida que estava em Cristo, e a vida que estava em Cristo era o Espírito Santo que veio pousar sobre a igreja. Quando a gente fala o sangue, se relaciona com o Espírito Santo, porque sangue é vida. Sem sangue você não vive. Sem o Espírito Santo, você também não tem vida. Então observe. Eles acrescentaram suco de uva e tiraram o vinho puro. Eles acrescentaram o pão fermentado e tiraram o pão sem fermento. Observe só. No dia da festa dos pães asmos, Jesus pegou o pão, tendo dado graça, o partiu. Não podia haver fermento em nenhuma casa em Israel, e o pão era sem fermento, porque fermento é símbolo do pecado, da hipocrisia, da podridão. E o corpo de Cristo, o pão é uma figura do corpo de Cristo, que Cristo diz, aqui está o meu corpo que será partido por vós. O corpo de Cristo não tem pecado. E o corpo de Cristo hoje na terra é a igreja. E a igreja é sem pecado.
Então estas igrejas que estão celebrando a ceia com pão fermentado é porque elas estão cheias de pecado. Quer mais? Vamos em frente? Tiraram o lava-pés, porque ceia só é completa com pão asmo, vinho puro e lava-pés. Mas eles tiraram. Então, resumindo, o que os falsos cristos e os falsos profetas, disfarçados em anjos de luz, fazem? Vão conduzir muitas pessoas ao inferno. Porque aquele que acrescentar, a Bíblia diz, eu acrescentarei as pragas que estão contidas neste livro, a Bíblia. E olha que as pragas que estão contidas aqui, meu amigo, são severas. E aquele que tirar, eu tirarei sua parte na árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, não terá acesso à árvore da vida, que é